ele vai precisar que vocês deem um ok aí no computador de vocês. E hoje, vejam que interessante, salvo engano, nós estamos no nosso encontro de número 10, né? Encontro de número 10. Isso é bastante importante, pelo menos para aqueles que gostam é, enfim, de questões filosóficas ligadas a números, né? Numerologia e etc. Existe aí uma importância especial, né? Relacionada a esse encontro, né? Como vocês sabem, número um é o início, a semente, aquilo que dá origem, né? À criação. Número 7 marca uma mudança de fase, uma mudança de paradigma, e o 9 ele é considerado a conclusão, né? Tanto que o círculo é associado ao 9. E o 10 de certa forma, digamos que a unidade, quando a unidade se forma. Então eu estava pensando, falei, bom, puxa, encontro de número 9, né? O que que a gente poderia fazer, talvez, de especial, ou se a gente continua com os temas e etc. Como vocês sabem, nós abordamos até aqui vários assuntos ligados, relativos à China. Estamos acompanhando de acordo com a cronologia histórica das dinastias e das filosofias associadas, né, fatos culturais, filosóficos, religiosos, políticos e sociais relacionados à China antiga. Então, vocês viram que a gente, nas primeiras aulas, inclusive até dicas de vocabulário, nós demos algumas dicas culturais, né? Que a gente provavelmente vai encontrar na China para que o impacto não seja tão grande, para que a gente já vá se ambientando. E nas últimas três aulas, quatro ou cinco, falamos das grandes filosofias que ajudaram a formar a mentalidade chinesa, filosofias religiosas, né, como o taoísmo com Lao Tzu, o mozismo, né, com Mozi, o confucionismo e o budismo em duas aulas, né? Vimos aí essas quatro ou cinco grandes filosofias que ainda hoje, mesmo num país, né, oficialmente ideologizado, né, por uma ideologia que é mais materialista, né, que é o comunismo e etc., mas ainda assim não tem como eles negarem uma herança tão poderosa, tanto que como eu falei para vocês no na aula retrasada ou antes, a aula dedicada a Confúcio, muitos aspectos do confucionismo foram adotados, inclusive, pelo Partido Comunista Chinês atual. Dado, digamos que, o amor do confucionismo pelo metodismo, né? Pelo método, pela correção, pela ritualística, pela etiqueta, principalmente. Então, são aspectos bastante interessantes. Então, hoje, eu pensei em nós fazermos, né, com a permissão de vocês, uma coisa diferente. Porque para comemorar, né, essa unidade, esse círculo que nós fechamos aqui com o nosso 10º encontro, antes de a gente continuar, e eu estou programado certinho para terminar tudo antes da viagem da primeira turma, né? Que vai agora em maio, né? Maio, junho. Antes da viagem da primeira turma, vocês fiquem tranquilos que tudo será consumado, como disse Jesus Cristo, né? Passaremos todos os temas, falaremos de tudo que tem que ter falado, né? Pelo menos nessa introdução. E hoje eu pensei a gente fazer uma coisa diferente. Normalmente só eu tenho falado e vocês ficam passivos aí, né? Do lado de vocês. E me ocorreu, e isso me chegou através da sugestão de duas pessoas que preferem que o nome não seja divulgado, me deram uma ideia, eu refleti, né? Me escreveram, acho que foi antes de ontem, se não poderia ser feito, de certa forma, pelo menos no encontro de hoje, um fórum onde vocês tivessem a oportunidade de se expressar, fazer perguntas de tudo que já foi visto até agora e até dúvidas que talvez fujam um pouco das aulas que nós temos dados, né, dos nossos encontros, mas que de repente de temas técnicos que, se eu não conseguir responder, né, com relação à viagem da China, eu passo daí para a Govinda e daí no nosso próximo encontro eu trago. Então a gente começa agora, né, oficialmente. Vamos fazer assim, abrindo esse fórum, vamos conversar um pouquinho aí pelos próximos 35, 40, 45 minutos, e depois a gente encerra com uma meditação, até para encerrar essa parte, digamos que filosófico-religiosa que eu tenho passado nas últimas aulas para vocês, e a gente retomar os assuntos históricos na próxima. Então, se alguém ou algum de vocês tiver
comentário, pergunta sobre tudo que vocês já viram até agora, dúvida, até dúvida com relação à viagem, vocês podem abrir o microfone e ficarem à vontade. Que dá para fazer também, pessoal, uma coisa que funciona bem, vocês podem acionar a mãozinha, não sei se vocês sabem como fazer isso. Tem o símbolo da mãozinha, vocês levantam a mãozinha e daí eu vou autorizando na sequência e vocês vão falando, né? Oi, Célia, o que que você está balançando o dedo? O que que aconteceu aí? Você está com o microfone desligado. Eu estava balançando a mãozinha da minha cachorra. Ah, sim, serve também, com certeza. É uma estratégia. Então, Célia, já que você, vamos abrir os trabalhos com você. Fala um pouquinho, como é que foi tudo que você viu até agora? Se tem alguma dúvida, quer um Não, tá, esclarecimento? sei. Não, eu acho que está muito bom. Eu trabalho com o pessoal também que é chinês e eu acho que tem coisa bem que enquadra no, nas histórias que eles contam, sabe? Um dia eu ainda quero Uhum. conversar contigo sobre essas. São histórias que os chineses contam dentro do Tental, Ah, o Tantal, sim, sim. né? O Tental tem em São Paulo e no Rio de Janeiro, tem uns santuários, o em Goiás, tem aqui em Porto Alegre. E aí a gente trabalha Confúcio, trabalha Que coisa boa, ensinamentos do Lao Tse, é bem legal. E que coisa boa. fecha muito com o que tu tens contado, tem falado. Está complementando, muito bom. Que Estou bom. gostando muito. Com relação à viagem, se tem alguma dúvida? Aliás, chegou uma pergunta aqui, pessoal, isso é importante. Pediram para abordar se lá na China nós teremos o mesmo acesso que a gente tem aqui a redes sociais. Não é assim. Na China, muitas redes sociais estão proibidas, principalmente as de origem americana. Então, WhatsApp, Facebook, Twitter, Signal e vários outros, nós não conseguiremos, mas existe uma forma de você acessar tudo isso. Existe uma forma de acessar, a estratégia é o Mohan que vai dar numa reunião que a gente vai fazer. Eu não sei quando exatamente ainda, mas ele vai dar, tem uma forma, é um tipo de aplicativo que você adquire que ele libera o WhatsApp, por exemplo, para você não ficar incomunicável, é, né, com o Ocidente, né? Então, existe uma forma de sim, de a gente utilizar os nossos aplicativos, mas grande parte deles são proibidos na China. Eles têm a política deles lá, então, principalmente aplicativos de conversa e troca de ideias e chats, né? Eles, vindos do Ocidente, eles não aceitam. Então, espero que esteja. Mas tem como a gente acessar. Espero que esteja respondido. Tá. Eu não vou nessa viagem ainda. Eu tenho tinha outra viagem já paga, então eu não vou nisso. Mas um dia eu ainda vou à China com a Com, cer- Govinda. com certeza, não tenho dúvida. Já vai se programando. É, né? Tá Vamos bom. lá, Um beijo. pessoal. Um beijo. Não fiquem inibidos. Vamos lá, quero ouvir vocês. Perguntas, comentários. Isso aí. VPM. Então já está a Lucimaria que já está pondo aqui, né? VPMs pagas e free. Então pronto. É o VPM mesmo que a gente tem que adquirir para poder acessar esses aplicativos. Obrigado, Lucimaria. Quem mais? Ó, pessoal, se ninguém falar, eu já vou apontar pelo nome. Ó, você fale. Regina, você está por aqui, Regina? Cadê você? Ah, tá aí a Regina. Oi, tudo bem? Tudo bem. Então, essa história dessas questões práticas são importantes. E estão me dando ansiedade, porque o Mohan nunca vem, né? Essa coisa do VPN, eu até coloquei ela no meu celular, mas tem que ativar, né? Uhum. E ativar, você começa a pagar. Então, estou deixando para ativar mais próximo da viagem. Isso, isso. E tem a questão do cartão internacional também,
que dizem que o Wise é melhor. Eu até entrei e pedi para mandar, não chegou na minha casa, porque Uhum. tem que ativar também depois que ele chegar. Então, eu estou nessa dúvida aí, né? Tá, E, então, e a questão teórica é a questão do taoísmo, que eu acho que, para mim, tem um significado muito grande. Então, eu queria ver um pouco mais da influência do taoísmo na cultura chinesa. Inclusive o Tahiti, que não tem sido mencionado e nem acho que está no roteiro, né? perfeito. Você chegou a assistir aos nossos encontros relacionados ao taoísmo, a Lao Tzu? Sim, 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 sim. Eu vi até a sétima, não faltou a oitava e a nona para eu rever, Não, entendeu? tranquilo, né? A oitava e a nona foram dedicados ao budismo. Então, primeiro, com relação aos cartões, até onde eu sei, existem recomendações com relações a cartões que são mais, digamos que, bem aceitos na China. Isso aí realmente é departamento do Mohan, eu já anotei aqui para passar, mas cartões internacionais como o Wise, como o Nomad, são uma boa pedida, sim, para levar para a China. Parece que eles, até onde eu sei, são bem aceitos, você pode usar por lá, né? De qualquer forma, até onde eu sei também vai haver uma questão especial com troca de moedas, que o Mohan vai nos orientar também. A Bebel já passou para vocês a quantidade mínima de dólares a ser levado para troca e etc. ou não? Acho que não, eu não vi, mas conversando com outras pessoas, me falaram em US$ 300 mínimos, né? Porque já tem várias coisas pagas, mas eu não falei com ela sobre isso, não. Tá, isso vai vir então também nessa reunião que vai ser dedicada exclusivamente a essas questões técnicas, né? Eu acho que vai ser um pouquinho mais assim do mínimo, Aham, um pouquinho aham, mais do que US$ 300, né? Mas o Mohan vai passar certinho, até vou cobrar, né, dele, e eu vou falar com a Rebeca para a gente já fazer mais ou menos proximamente essa reunião, porque daí já tranquiliza vocês, né, com claro. relação Uhum. a isso. Com relação ao taoísmo, né, fora o que nós passamos na última aula, né, que foi dedicada, na última aula não, na aula relativa a ele, né, com Acho que foi a relação, sétima. Não. isso, né, que falamos de Lao Tzu, como é que é toda Aham. a influência, né? Porque está no DNA do chinês, né? O taoísmo está no DNA do chinês, isso que é muito interessante. E ele vai, inclusive, influenciar, de certa forma, outras filosofias que vêm depois, mesmo que essas filosofias não concordem oficialmente com tudo que o taoísmo apregou, mas ele vai influenciar, por exemplo, o próprio budismo. Ele vai, quando Bodhidharma, né? Nas aulas ao budismo, nós vimos, né, que Bodhidharma, um monge que era considerado persa, que hoje seria iraniano, mas que era considerado um mestre budista, chega, ele até era chamado do mestre de barba vermelha, que se diz que ele tinha uma barba meio avermelhada, mas quando ele chega à China antiga, ele encontra o taoísmo muito bem estabelecido e se fala que alguns conceitos do taoísmo que tem mais similaridade com o budismo, principalmente o conceito do Tao, que vai se harmonizar com o conceito de vazio ou shunyata no budismo, ou seja, esse todo incondicionado, que seria, digamos que equivalente para nós aqui a um Deus, mas não é bem esse Deus extracósmico, masculino, exterior, né, que nos influencia, não, é uma onipresença, né, um estado de consciência todo abrangente que nós podemos, que tudo rege, que nós podemos acessar. Então esse conceito de tal, né, incondicionado, ele se harmoniza muito com esse conceito de vazio no budismo. O taoísmo também vai influenciar, por incrível que pareça, até as famosas artes marciais na China, que é a questão do Kung Fu. Vai ter uma aula específica, porque nós estaremos lá no templo matriz da tradição Shaolin, e isso é muito interessante, que na China nós temos duas grandes tradições de Kung Fu, sendo que a mais famosa é a Shaolin do Norte, que essa é totalmente eivada pelo budismo. Se diz que Bodhidharma, ele próprio, digamos que teria iniciado esses exercícios que teriam finalidade de, primeiro, fortalecer o físico, né, dos monges e dos praticantes, mas também da técnicas de autodefesa, porque naquela época tinha muitos bandidos e etc., naquelas regiões, eles teriam que ter tido. Mas se diz que a tradição taoísta influenciou um segundo tipo de arte marcial, que é o Kung Fu Wudang, chamado nas montanhas Wudang,
que tem similaridades com o Shaolin budista, mas também tem diferenças. A grande diferença filosófica é que ele se baseia no taoísmo e não no budismo. Então, o conceito principal para a gente não esquecer, né? Como você falou do taoísmo, é esse todo incondicionado que tudo rege e com o qual nós temos que nos harmonizar. Não nos esqueçamos do conceito de Wu Wei, também, que é um conceito da não ação, mas não é você deixar de agir. É para simplificar, como disse um amigo meu, né? Depressa por fora, mas devagar por dentro. E é isso que vai balizar, de certa forma, e você comentou o Tai Chi, né? O Tai Chi, o Qigong, né? E o próprio, até um próprio braço do Kung Fu, que é o Wushu, todos eles vão se basear nesse conceito de você estar agindo por fora, mas estar absolutamente plácido por dentro. E os movimentos, especificamente do Tai Chi, que é considerado, por incrível que pareça, uma arte marcial, ele é oficialmente considerado uma arte marcial, mas um pouquinho diferente. Ele é totalmente voltado para o autoconhecimento, para a autorregulação, para o autoequilíbrio, né? Então os movimentos são suaves, eles imitam os animais, os fenômenos na natureza, vai se trabalhar com o céu, com a terra e etc., né? Com a respiração, com uma espécie de meditação em movimento. Tai Chi é meditação em movimento. E também não deixa de ser um braço da medicina chinesa, por incrível que pareça. Né? Algumas posturas, alguns movimentos, melhor, do Tai Chi, eles têm profundas propriedades terapêuticas. E o Tai Chi ele vai ser, sim, bastante influenciado tanto pelo budismo quanto pelo taoísmo. Então, nós temos esse conceito do Tao, temos o conceito do Wu Wei, né? Devagar por dentro, rápido por fora, né? Você está sempre plácido e alguns outros conceitos menores, mas que são também bastante interessantes, né? Lembre-se que taoísmo, quando se falar em Tao ou taoísmo, é sempre interiorização, meditação profunda, estado não condicionado de mente. É isso. Alguma É. coisa a mais, Regina? Não, obrigada. Vamos deixar o pessoal falar aí. Não, mas fique à vontade. Eu Obrigada. separei o encontro de hoje para isso. Célia, onde está, Célia? Você que sempre participa. Tem que ligar o seu microfone. Sim, é. Não, estou aqui, estou escutando. Fale, Célia. Eu pesquisei aquilo que você tinha me perguntado na aula dedicada a Mozi, né? Parece que tem uma região na China que ainda tem monumentos com caracteres do. Se não me engano, você me perguntou isso, se ainda tinha algum monumento de pé com caracteres ou com resquícios do mozismo, né? Porque eles colaboraram muito na questão na autodefesa de alguns reinos. Existe sim, ainda sobrou alguma coisa. Não fui eu que perguntei, não, mas. E o budismo também, a gente, dentro do Tental, trabalha o budismo também, Com certeza. Aquilo, conceitos budistas. alguma dúvida, alguma crítica, alguma pergunta, seja de origem filosófica, política, religiosa, histórica, com relação a tudo que a gente viu, né? Jamil, eu perguntei, tem algum código de roupas? Tem Ah, alguma sim. coisa que não posso usar? Sim, isso é importante, né? Discreto. O termo, né, que vai balizar para nós, tudo é discreto. Não precisa necessariamente roupa oriental, roupa ocidental, normal, mas sempre mais discreto do que nós usaríamos aqui no Ocidente, né? Então, principalmente em alguns lugares para as mulheres, né, o ombro tem que estar coberto, né? E se for usar saia, né, não muito curta, né? Pelo menos abaixo do joelho. Então, basicamente é isso. Não há nada profundamente específico, né? E então seria roupas ou código de vestuário, roupas discretas, né? Não há mais nada com relação a isso, né? Tem um até que me estava falando outro dia, não, eu vou já vestido de chinês, já comprei a minha camisa chinesa aqui para estar no clima, etc. Vocês podem fazer isso também, não tem problema nenhum, né? É perfeitamente possível, né? Mas não é necessário, né? A gente que vai estar indo bastante para a Índia, né? Às vezes vê o pessoal vai para a Índia já vai a caráter, né? Já vai meio vestido de indiano também é possível,
Mas na China, as roupas discretas, pessoal, tá bom? Pode ser perfeitamente roupas ocidentais. Alguém mais? Vamos lá, estamos com o nosso Brasil, fórum aberto aqui. não sei se eu estou sendo ouvida, tá ouvindo? Estou ouvindo você. Tá, eu sou Márcia. Oi, Márcia, bem-vinda. É o seguinte, eu não sei se foi, eu não vi todos os nossos encontros, ainda não deu tempo de, né, ver todos. Não sei se você chegou a abordar uma coisa recente aí que aconteceu e que foi muito divulgado pela mídia, né? Que foi uma série que passou na Netflix, que chamava O Problema dos Três Corpos. Acho que a gente não falou disso aqui, né? E É, eu preferi não ver a série e li os livros. Não li os três, li sim, os dois. pois não. Que era O Problema dos Três Corpos, o primeiro. Depois, acho que era O Fim da Morte. Eram três, uma trilogia. E eu achei Sim. muito interessante porque eu lembro que num dos nossos encontros você falou assim que é, toda essa base espiritual, religiosa, não conseguiu ser apagada por toda aquela revolução que teve ali na China nessa época. E o livro também aborda um pouco isso, né? Eu achei bastante corajosa a forma como o autor, depois acho que ele foi até premiado, e hoje me parece que essa leitura, que foi proibida uma época na China, né? Mas acho que agora já foi liberada. Então ele aborda tudo isso com muita coragem. E é muito atravessada, eu entendi, né, que a vida chinesa é sempre muito atravessada por essa coisa espiritual, religiosa, que é um pouco aqui para nós, mas a gente usa mais esse modelo hebraico, né, vamos dizer assim, cristão, né? Mas eu achei bem interessante. Eu não sei se você teve a oportunidade de ler. Sim, o problema dos três corpos, né? Tem os livros, né? Para quem não sabe, né? É uma coleção de livros, salvo engano, uma trilogia, né? E Hoje. nós temos Repetindo também tudo na que ela fala. Netflix, né? Temos Não, na. repetindo tudo que ela falou. Alguém está falando aí. O microfone abriu. E tem na Netflix também, né? Então ele trabalha com a possibilidade de vida fora do planeta Terra e ele começa com a revolução maoísta, né? A revolução comunista que persegue, e isso realmente aconteceu, né? Começa na década de 40 e se estende depois. Na década de 40, depois a coisa se agrava na década de 50 e na década de 60, aí temos a Revolução Cultural, em que vai ser, de certa forma, incentivado o apagamento. Olha que interessante, pessoal. Quer dizer, não tem nada de interessante, né? Mas o apagamento da cultura, da religião e da filosofia ancestral da China. Então, Liga para televisão, mosteiros vão porque ser fechados. Pessoal, alguém tá com o microfone aberto aqui só. Tá falando da televisão aí, só para a gente poder trabalhar um pouquinho melhor aqui. Gratidão. E então eles perseguem e eles destroem muito realmente desse passado tradicional. Na série da Netflix, eu não li os livros, tá? Mas na série da Netflix começa com cenas assim bem fortes, né? Deles, inclusive, assassinando pessoas, eles vão perseguir o teatro, vão perseguir a música, tudo que é ancestral na China. A medicina ancestral, embora muito dela tenha sido incorporada também pelo regime, o budismo, o taoísmo, o confucionismo, com exceção de algumas regras que eles vão importar, né? Vão preservar, e isso vai se estender, inclusive, para países dominados pela China e pelo regime, como o Tibete, né? Que sofreu um apagamento cultural quase que total, né? Além da invasão, nós tivemos da época 6, 7 mil mosteiros, só sobraram em pé depois dessa revolução cultural chinesa, salvo engano, 4 ou 5 intactos, para vocês terem ideia, né? Veio um período depois que eles começaram a reconstruir, né? Que a própria China começou a reconstruir mais para fins turísticos, né? Mas houve uma devastação cultural, podemos dizer, com relação, e é um período realmente bastante triste, e a própria China, embora ela não reconheça, né, que tenha sido um erro, mas ela hoje ela já faz uma certa meia-culpa de exageros que foram feitos com relação a isso. Por exemplo, recentemente eles prenderam o grão-mestre da Ordem Shaolin do Norte, eles tentaram, né, eles fecharam os mosteiros Shaolin, proibiram a prática do Kung Fu, do Tai Chi, etc., né, no auge da Revolução. Depois isso começou a voltar, porque eles começaram a perceber o que de bom tem nessas práticas e que o Ocidente estava reagindo muito fortemente, né?
a esse tipo de apagamento, né? Também lembrando, né, que no problema dos três corpos, a premissa toda é um contato com uma suposta civilização extraterrestre, né? E ali vai ter toda um enredo, né, falando, né, sobre esse contato, né? Eu lembro que na série eles falam, né? A pessoa terrestre que estaria contactando, né, exclama, ah, mas como é que vocês são e não sei o quê. Daí o extraterrestre fala, você não vai gostar de saber, né? Porque teoricamente é uma coisa bem, seriam bem diferentes de nós, né? Todo um outro, digamos que todo um outro paradigma, né? Civilizacional. Não sei se respondi, Uhum. mas é isso. Quem é o próximo no nosso fórum? Olha, pessoal, estamos comemorando aí 10º encontro, fórum de troca de ideias, perguntas, dúvidas. Aproveitem. Se precisar, eu danço, canto, pinto e faço flexões ainda aqui para vocês, para incentivar. Ô, Jamil, Sim. quando a gente vai para a Índia, sempre tem uma preocupação assim com alimentação, risco de contaminação. A gente fez até um manual sobre o que levar de remédio, uso de probiótico. Lá tem algum problema com a alimentação? Risco Assim, de infecção? sempre tem, principalmente nas cidades menores, mas nada comparado com o que é a Índia. Nada comparado. Até porque, por incrível que pareça, a China está muito ocidentalizada, embora ela não admita que eu esteja oficialmente, né? Para quem visita a China, e vocês vão ver lá, algumas cidades vocês não diferem das grandes metrópoles, né? E até vão se surpreender com o avanço tecnológico, né? Das grandes cidades chinesas, né? Com relação à tecnologia, à limpeza, à organização, realmente vocês vão ficar encantados. Então, no que se refere a nós, né? Todas as grandes refeições vão ser feitas em locais absolutamente seguros, né? E com a opção, inclusive, de uma comida um pouco mais ocidentalizada. Como ocorre também em algumas viagens da Govinda, né? Que, embora na Índia é absolutamente impossível você se livrar da pimenta, né? Quando a gente pede comida sem pimenta, deixa com a gente, agora vai ser sem pimenta, sempre vem pimenta, porque eles não concebem, não existe comida sem pimenta para eles, eles só baixam a gradação da pimenta, né? Eles acham que está sem pimenta, né? Então, sim, nós vamos. Para aqueles que quiserem experimentar, e eu abordei isso num dos nossos encontros lá no começo, a culinária chinesa, não sei se vocês lembram, a cerveja tradicional chinesa e etc. Teremos oportunidade de experimentar a culinária tradicional como uma comida mais ocidentalizada, mas não devemos nos preocupar com questões de infecção, embora, claro, sempre pode ocorrer um estranhamento da nossa flora face aos condimentos, digamos que alguns condimentos próprios da culinária chinesa. Isso ocorre, não é uma questão de contaminação, é a nossa flora que às vezes estranha. Não sei se já ocorreu com vocês, por exemplo, a gente que está muito acostumado, quem gosta de leite, eu não gosto, mas tem gente que gosta, esse leite pasteurizado, que a gente compra industrializado. Quando você vai numa fazenda e você toma o leite direto da vaca, te dá um revertério. Às vezes te dá um desarranjo, porque a nossa flora não está acostumada. Mas não é uma questão de contaminação. Então, vocês não devem se preocupar com isso, mas, claro, né, se vocês forem fazer uma experiência, talvez em um grande centro chinês, em uma determinada cidade, na comida de rua, que teremos oportunidade também de fazer, é sempre bom, né, tomar um pouquinho de cuidado, porque existe sim a possibilidade, mas sempre infinitamente melhor do que menor do que na Índia. É isso. Alguém levantou a mão, mas não veio quem é a pessoa. E já deslevantou também. Foi só eu falar que já baixou a mão também. Não fiquem. Não, olha aí quem tá aí. Ô, Luciana, ó, é você mesmo, hein? A minha companheira de budismo. Fale um pouquinho, Luciana. Meu lindinho. Tudo Bom bem? dia. O sábado para mim sempre é complicado. Bom dia, pessoal. Porque eu tenho feira, tenho um monte de coisa para fazer, nunca eu consigo, aí eu tenho que assistir depois. Eu, como sempre, estou muito feliz de estar com a Govinda e estar com você em especial, Jamil. Você realmente é uma pessoa muito especial, assim. Todas as viagens que eu fiz, que você estava presente, foi sempre muito reconfortante, muito tranquilo, enfim, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. E eu sou budista, né? E estou muito feliz de mais uma vez passear
pelo budismo e entrar em contato com essa filosofia de vida que é tão, para mim, é tão significativa e tão transformadora. Realmente tem transformado. E você tem trazido para a gente muitas coisas interessantes também. Então, sobre a China, né? Porque agora é mais a China, né? E a China é um pouco diferente, assim, né? Então, assim, estou muito feliz, Jamil, viu? De partilhar com você desse momento, assim. Estou numa expectativa boa. Eu gosto muito de você, meu amigo. Você é muito especial. Gratidão, Lu. Da mesma forma, você sabe que o carinho é recíproco, né? Esse nosso encontro foi muito harmonioso e espero poder continuar servindo vocês bem. E vamos ter grandes momentos lá, sim, com certeza, eu não tenho dúvida. Eu tô querendo estudar um pouco mais tudo que você falou para a gente entrar dentro, né, do processo e viver aquilo de uma forma mais integral, assim. Eu acho isso importante. Às vezes que eu viajei com vocês, foi legal isso, né? Vocês vão trazendo para a gente as coisas, principalmente você, e é muito transformador quando a gente se deixa levar por essa coisa, né? Dessa energia, enfim. Houve grandes transformações comigo lá nos Himalaias. Até hoje isso reverbera em mim e é muito bacana, assim. Vamos ver o que vai vir para mim. Eu sempre estou aberta às transformações, né? Vai vir coisa boa, Luciano, pode ter certeza. Não Pois tenho... é, depois eu te conto tudo que rolou depois. Quero saber, porque agora fiquei curioso, né? Seu processo foi intenso, né? Mas eu tenho certeza que foi sempre em sentido de purificação, mudança de paradigma, ampliação de consciência. O É, Oriente faz isso com a gente, sabe, pessoal? Tem isso também. Aliás, eu vou aproveitar o ensejo da Luciana para falar uma coisa interessante, que pelo menos a gente percebe nessas viagens da Govinda. Parece que elas propõem um desafio também a nós, principalmente quando nós vamos a culturas antigas, como a Índia, a China, agora eles vão abrir o Japão, né? Tailândia e etc., né? Países que estão aí pulverizados por filosofias ancestrais, espiritualidade muito forte. Parece que ocorre um processo nos viajantes que puxa tudo aquilo que é luminoso daquilo que também não é muito luminoso, como se você tivesse que se enfrentar nessas viagens. Nada que vocês, não precisam ficar assustados, não é isso. Mas às vezes vem alguns desafios interessantes, né? E a pessoa, geralmente as pessoas comentam, pelo menos comigo, puxa, eu tô diferente. Eu tava com os travamentos, agora parece que eu tô mais leve. Ou, nossa, eu tô voltando, me questionando algumas coisas que eu jamais pensei que fosse questionar. E o processo sempre é positivo. Sempre é transformador, sempre é libertador. Então são viagens realmente transformacionais, isso é muito rico. Muito rico. São grandes portais, eu digo, as viagens da Govinda. Então é verdade, Luciana. Né? Então é isso. Vamos lá, meu povo Povo querido. querido. Bom dia. Quem acabou de falar? Ouvi alguém aí se manifestando, uma voz cósmica. Aproveitando, um de vocês me perguntou também, se não me engano, numa das aulas de budismo, e daí me escreveu no particular. Quem quiser pode, viu, pessoal? Ali no grupo, se vocês acessarem o grupo, vocês têm acesso aos nomes de todos que estão no grupo. No nosso grupo do WhatsApp, vocês têm o meu contato particular, eu vou colocar de novo no WhatsApp hoje, depois da aula, vocês podem me escrever no particular também. Tem pessoas que preferem, né? Me perguntando se o Thich Nhat Hanh, que é aquele famoso, recentemente falecido, né? Monge vietnamita, qual que é a ligação dele com o budismo chinês? Total, porque o budismo que ele professava, que é o Zen budismo, ele é derivado do Chan, como nós vimos nas aulas do budismo chinês, das aulas dedicadas ao budismo. Evidentemente que existem algumas particularidades, o budismo tem isso, ele é muito poroso, né? Ele sempre vai se adaptar muito à cultura do país onde ele se chega, onde ele chega. E aconteceu isso com o budismo tibetano, né? A Luciana sabe, né? Quando o Padre Machambava teve lá para implantar realmente mesmo o budismo, ele aproveitou, segundo a história tradicional, algumas divindades iradas lá que estavam atrapalhando da herança xamânica do Tibete, ele aproveitou e voltou elas em favor do budismo, né? Então algumas peculiaridades vai ter, mas
como se fala na maçonaria, eu não sou maçom, mas eu sou estudante da maçonaria, os landmarks, as causas pétreas, vamos dizer assim, do budismo são as mesmas para todas as escolas, com colorações diferentes, tá? Com algumas, mas são as mesmas para todas as escolas. E claro que cada escola vai ter alguns desenvolvimentos, alguns textos mais específicos. No caso do Thich Nhat Hanh, né, é o budismo Zen, como é o budismo que vocês encontrarão, por exemplo, no Japão, derivado do budismo Chan, que é o budismo chinês, que é o budismo que chega, né, que na verdade é o budismo hindu, que chega na China com Bodhidharma, mas com uma didática, vamos chamar assim, toda própria, né? É um caminho assim mais seco, mais cru para a iluminação, não tão ritualizado como é outras escolas de budismo, principalmente o budismo tibetano. Ele já é mais nesse sentido, mais despojado de simbolismo e de ritualística, embora haja, né? Mas vamos focar bastante na questão da iluminação súbita, da meditação profunda e do silêncio. E o Thich Nhat Hanh, que foi um grande mestre vietnamita, né? Vietnã é eivado por esse budismo chinês, né? Esse tipo de budismo chinês, ele também deu uma coloração assim bastante interessante, porque ele foi um ativista social também. Vocês sabem que o Vietnã ele teve digamos que os seus grandes desafios, né? Tivemos guerras, revoluções lá, e ele se dedicou bastante ao ativismo, né? Foi um grande pacifista, propagador da não violência, mas também dos direitos das pessoas, né, que estavam mais vulneráveis, e nisso ele deu uma coloração realmente bastante interessante ao budismo. E ele é dono de uma didática sensacional. Eu gosto muito dos livros dele, porque ele consegue combinar muito bem o que é histórico com o que é poético, ele escreve de uma forma poética, ele realmente escreve de uma forma a inspirar. As pessoas, até indiquei um dos livros dele para vocês. Então, de certa forma, sim, é o budismo Zen, só que é o budismo Zen, só que adaptado com algumas filigranas, né, próprias do Vietnã. Lembrando que o termo Zen, pessoal, né, ele é um derivativo do Chan, e o Chan já é um derivativo do Dhyan. Dhyan que se remete a Dhyana. Dhyana, vocábulo sânscrito, significa meditação, né? Então é um budismo absolutamente meditativo. É isso. Espero que esteja respondido você que me perguntou, né? E interessante, Jamil, é que o Thich Nhat Hanh, ele, quando a gente lê os livros dele, assim, traz a gente muito para essa coisa da calma, né, do silêncio, que nem você falou. Então, é um budismo que preconiza, como você falou, a meditação mais silenciosa, né? Treina bastante a mente, assim. Eu vejo que praticar esse que ele ensina talvez seja um pouquinho parecido com hoje o que muita gente fala que é o mindfulness, né? Quer dizer, o mindfulness está um pouco desvirtuado hoje, mas ele traz bastante esse conceito, né? Da meditação. Quem tem interesse em praticar a meditação basal, né? Assim, que é aquela que começa, por ele é muito interessante, né? Perfeito, Luciana. Gratidão né, pelo compartilhamento. É isso mesmo, é exatamente isso, né? Ele vai perpassar todos os livros dele, né? Essa injunção à calma, ao silêncio, ao desapego, ao cultivo da não ansiedade. E aqui nós vamos ter um eco distante e incrível, né? Mas todas elas se influenciam, um eco distante com o Wu Wei, do taoísmo, né? Então vocês vão ver que todas elas digamos que se influenciam reciprocamente, né? Lembrando também que nós temos, já que você falou também essa questão de você estar, esse budismo basal, né, aplicado nessa meditação crua, né, nesse autoencontro, é engraçado que tem uma lama tibetana que você deve conhecer, que é a Pema Chodron. Ela tem um livro com um título muito interessante, que chegou, por incrível que pareça, num período da minha vida que tudo estava desmoronando, né? Para onde eu olhava, opa, tá, agora pronto, agora chegou, agora não tem mais o que fazer, né? Daí a minha terapeuta falou: Você já ouviu falar do livro da Pema Chodron, Quando Tudo se Desfaz? Ela tem um livro com esse título, Quando Tudo se Desfaz. O budismo trabalha muito com isso, né? Quando você é confrontado pela vida e tudo aquilo que você pensou que balizava a tua vida já não é mais. Mas faz parte do processo também, da iluminação, do autoconhecimento. E pode ser utilizado, né, Luciana, como os nossos grandes instrutores, essas situações, né?
O budismo é muito hábil, né? Os meios hábeis, né? Como se fala no budismo, né? Cada professor vai ter os seus meios hábeis para utilizar essas situações como aditivos, né? E não como algo contra nós. Então é muito interessante. E você falou no mindfulness, essa foi uma outra pergunta que me chegou no privado, né? Se o mindfulness tem alguma coisa a ver com o Zen budismo. Não sei se vocês sabem, né? Ou com o budismo em geral. Ele foi totalmente baseado, principalmente no Zen budismo, embora muitas vezes alguns professores não admitam. Os melhores livros de mindfulness vão falar claramente, né, que eles puxaram as técnicas de meditação do budismo, mas tiraram toda a parte religiosa, né? Ficou a técnica apenas. E como a Luciana falou, é bom tomar um pouquinho de cuidado, porque como toda moda, né? Porque uma coisa que pegou muito, principalmente no meio corporativo, existem alguns desvios, existem algumas, digamos que tangências aí que não são tão sérias, vamos chamar assim. Né? Então é bom pesquisar bem, né? Mas é uma técnica válida, né? Baseada na meditação budista, gente. Basicamente é isso. Né? Então tem que dar uns nomes aos bois e reconhecer os créditos. Eu sempre falo isso. Né? Esses dias uma amiga me perguntou: veja que maravilha, chegou com um livro para mim, vocês conhecem, né? O Segredo, né? Veja que coisa nunca antes falado na humanidade. Pode esquecer tudo que você leu, Jamil, que esse livro aqui. Eu falei, escuta, o que que você conhece do movimento do novo pensamento lá no início dos Estados Unidos, no início do século XX? Napoleão Hill, Norman Vincent Peale, James Allen, um pouquinho antes. É tudo esse pessoal, só que travestido com uma outra didática, né? Que o pessoal do Segredo foi muito hábil em pegar, e claro, né? Eles foram hábeis, né? Deram uma didática diferente e a coisa pegou, né? Mas não é coisa de agora, não. Ih, coisa antiga. Jamil, tem alguma coisa de Vipassana lá na China? Então, o Vipassana, veja bem, tem, mas não é a característica, digamos que pelo menos com esse termo, no budismo chinês, né? O que que seria o correspondente a ele, né? Seria pelo menos se a gente for falar do budismo Zen, o Zazen, né? A meditação silenciosa, né? O Vipassana é como as escolas do budismo do sul chamam essa técnica que vai aliar, né? A não mente, né? O não pensamento com a respiração, né? É a meditação própria do budismo Theravada, né? Que está inclusive bastante divulgada com eu creio que ele é monge, né, que é o Goenka, que ele está divulgando no mundo todo, né, retiros, né, que as pessoas vão, fazem, retiros prolongados de Vipassana, né? Então, na China, embora lembrando, pessoal, embora lembrando, né, a China comunista, mas travestida de capitalista, com o regime comunista, ela pagou muito. Então, essa exuberância que a gente encontra espiritual na Índia, por exemplo, em outros países a gente não vai encontrar na China, a não ser se olhar muito bem. Quer dizer, a gente vai visitar templos, a gente vai ver toda a herança e etc., mas não vai estar tão explícito quanto é, por exemplo, numa Índia, né? Porque houve toda essa mudança de paradigma, né, que o novo regime deu, mas está lá ainda, está lá. E o Vipassana, propriamente dito, ele pode existir como uma coisa extrínseca que chegou, digamos que de fora da China, porque está mundializado, mas digamos que a meditação própria do budismo chinês é uma símile, é uma outra, né, é uma outra forma de Vipassana que é mais parecida com o que a gente fala com o Zazen, que vai apelar para a respiração, vai apelar para um mantra também, né? Para o cântico também isso cumpre um papel importante. E no budismo tibetano nós temos a meditação chamata, né? Que de certa forma busca o mesmo objetivo, né? Que é atingir a não mente, o estado descondicionado, a calma. Todas elas dialogam. O Ketson fala, meu querido. Você levantou a mão, fique à vontade. Só tem que abrir o microfone. Oi, tudo bom, Jamil? Tudo Tudo bem? bem, meu amado? Bom Tudo dia. bem, tudo tranquilo. Bom dia. Já que falaram muito da parte do budismo, eu vou falar agora da parte do turista. Vamos lá. Nós vamos passar por grandes cidades chinesas que têm grandes espetáculos, né, normalmente da cultura chinesa, sendo expostos e tudo. Eu sei que isso não está no programa, mas eu queria saber se dá pelo menos para a gente ter, na época que nós estaremos na determinada cidade, os espetáculos que estão.
à disposição para que a gente possa antecipadamente comprar esses ingressos. Pergunta Porque, por sensacional. exemplo, aquele show cultural que eles fazem da cultura da China, eu sei que, por exemplo, Beijing e tudo tem esses espetáculos, né? Então, seria interessante de saber até como a gente faz para comprar e se a época estaria em cartaz, né? Tá Então, bom? Kedson, perfeito. A tua pergunta é sensacional. É isso que a gente gosta. Por isso que eu achei que foi legal esse fórum, porque vocês trazem tanta coisa, enriquece tanto. Sem dúvida, não tem como você ir na China ou falar de China sem você falar dos grandes balés chineses, e não só o balé, né? Espetáculos culturais mesmo, que são sempre muito exuberantes do ponto de vista estético e visual, né? Vocês já devem ter visto aqui, né? Volta e meia, o balé da China visita o balé acrobático da China, enfim, espetáculos teatrais e culturais e malabarísticos, vamos dizer, até assim, chineses de matriz chinesa nos visitam e tem isso lá. Eu não tenho a pergunta com relação à resposta para essa pergunta agora, nesse momento, mas a tua pergunta é tão interessante que eu já vou passar para o Mohan para ver se nós vamos, em algum momento, vai ter algum desses grandes espetáculos em cartaz e daí vocês já se preparam, né, de repente, para comprar antecipadamente os ingressos e poder assistir. Mas está previsto, né, para quem fez aquela reunião com o Mohan, que pelo menos, né, no mosteiro Shaolin, embora não seja necessariamente um espetáculo, mas é mostrado como um espetáculo, vai ver uma apresentação das habilidades marciais do Kung Fu, e eles vão fazer isso, né, de uma forma muito exuberante, com luzes, com tambores e etc. Realmente é uma coisa muito impactante de você ver. Isso está no pacote, sim, vai acontecer. Mas espetáculos Jamil, porque específicos. Pois não, pode falar. a viagem vai ser bem dinâmica, né? Então, quanto mais a gente puder antecipar esse, inclusive para ver se vai haver tempo da gente poder ir ao balé, ir ao show de acrobacias, que são fantásticos. E quando vem ao Brasil, eles lotam e os preços são exorbitantes. Lá talvez a gente consiga um acesso mais fácil, né, e tudo, e para contemplar isso aí. Perfeito, Kedson. Já anotei aqui no Word, né, a pergunta, o teu nome, e já no próximo encontro, vocês podendo, no próximo sábado já vem a resposta, tá bom? E as diretrizes aí para a E gente dessa fazer. vez você não precisa se preocupar que a Luciana está levando um cuidador. Opa, pronto, então. Eu sei disso, mas não vai dar nada. Fica tranquilo, né? Que dessa vez as transformações sejam mais suaves, né, Luciana? Com certeza. Mas todas muito boas, não tem dúvida. Quem mais? Vamos lá, pessoal. Nosso fórum está aberto, aproveitem. Rapaz, como voa, olha aí, ó, quase 10 horas. Mas vamos lá. A gente vai fazer uma meditaçãozinha hoje. Vocês não pensem que vão escapar, pelo menos. Pelo menos para fechar esse ciclo, né, aí de taoísmo, confucionismo, mozismo e budismo, né? E se vocês quiserem, futuramente a gente volta a fazer essas práticas também, né? Que teve uma pessoa, pelo menos, que me escreveu, não, para quê essas meditações? Não tem nada a ver, nós estamos indo lá para questões culturais apenas, né? Mas, ó, pessoal, já não quer agredir a matriz religiosa de ninguém, por favor, não é esse o objetivo. Ninguém está aqui para converter vocês a budismo, a confucionismo, a taoísmo, a moísmo, né? Eu estou passando num ponto de vista cultural e como eu acho útil as técnicas de meditação e em honra a essas tradições, às vezes eu ofereço, né? Uma prática rápida, né? Mas vocês fiquem livres, por favor, né? Não sei quem de vocês aí falou da nossa matriz, que é judaico-cristã, né? Como a gente vai para um país de matriz, né? Taoísta, budista, confucionista, é interessante às vezes a gente fazer uma Nossa, sim. aproximação, né? Mas, Jamil, sabe o que eu acho super interessante em meditação? Porque a meditação em si, ela não tem, que nem você fala, cunho religioso nenhum. Ela é excelente para acalmar a gente, né? Hoje a gente vive de uma forma tão ansiosa, né? De uma forma tão doida, né? Hoje o mundo está tão assim meio maluquinho e a gente se insere dentro disso. Às vezes a gente se vê tão angustiado, tão perdido, tão confusa. E a meditação ela vem justamente para poder você trazer este lugar de calma, né, de paciência, de aceitação. Então, eu acho que independente de... Eu tenho presenciado isso na minha vida, assim.
independente de crença, porque ela não traz crença. Para mim, hoje, eu acho que todas elas usam da meditação, só que com outro nome, Com certeza. né? Com certeza. E é isso, a meditação é uma técnica de autoconhecimento, de autoaprimoramento, para calma, para combater a ansiedade. E, aliás, vocês viram, é muito mais que isso, não é só isso, né? É muito mais que isso, mas ela realmente ela não tem na sua técnica primacial, ela não tem essa preocupação de tintura religiosa. Vocês viram, se não me engano, no penúltimo encontro que nós falamos do budismo, o Lama Mathieu Ricard, que é aquele lama francês, né? Ele se voluntariou e passou por exames com neurologistas americanos, né? Simplesmente para se aferir os resultados físicos palpáveis dos estados de meditação. E se listou mais de 10 benefícios físicos, fisiológicos, inclusive morfológicos no cérebro, né? Fala-se muito hoje da plasticidade cerebral. Tudo isso foi conseguido detectar com exames de imagem, quando ele induzia nele mesmo estados alterados. Não seriam alterados, estados ampliados, especiais de consciência, né? Que a meditação propicia. E é bom falar, pessoal, né? Que a meditação hoje, né? Você veja, há 30 anos, né? Para quem precisava da ajuda de um psiquiatra, né? Às vezes está com uma depressão e é normal, às vezes você precisa de um remedinho, né? Porque o órgão, eu sempre falo, né? O cérebro é um órgão também, como todos os outros, né? Às vezes ele pode adoecer e precisar, às vezes, de um remedinho não tem problema nenhum. Mas você vinha inscrito, como eu vi na receita de um psiquiatra recentemente, além da medicação, yoga e meditação, é uma coisa realmente que mostra como a coisa está mudando, né? Que já se reconheceu, inclusive na medicina ocidental, o benefício, né, do yoga, da meditação. Quando se fala yoga, eu estou lendo aqui meditação, tá? Que está na, na raiz, né? De tudo isso, a ponto da medicina ocidental, né? Muitas vezes cética, está receitando para as pessoas. É isso. Um médico meu uma vez falou, foi tratar de dor de estômago, ele falou do nada, vai fazer tai chi, é muito bom, não sei se você conhece, já ouviu falar, você veja que tem a ver, me deu toda uma explicação. É a técnica, né? Quem mais? Mais uns 3 minutos e a gente faz a nossa meditação de despedida. Olha aqui pelo menos está listando para mim 17 pessoas. Olha, tá, estamos com a sala cheia, então se vocês tiverem dúvidas, pessoal, agora é o momento de tudo. Eu sei que algumas pessoas não conseguiram ver, até por culpa nossa, eu admito. Como diz na teologia católica, meia culpa, meia máxima culpa. Eu demorei para subir alguns vídeos, até porque a aula 7 deu problema no som, não sei se eu falei para vocês. Olha, o que eu lidei para tentar recuperar e melhorar o som para tornar apresentável, senão eu teria que gravar tudo de novo. Daí acabou atrasando, subir as aulas 7, 8 e 9, né? Tanto que a Bebel colocou ontem, né? Então eu sei que nem todos viram todos os encontros, né? Mas ainda assim, se vocês tiverem alguma dúvida. Lembrando que para a próxima semana a gente já vai entrar para deixar aí vocês com água na boca, já na Grande Muralha, que está mais ou menos mais ou Danilo, menos, sim, pois não. desculpe, eu tenho só mais uma pergunta. Eu sei que pode até estar nos outros vídeos, Fique à vontade. mas a China, como você falou, tecnologicamente, em relação, inclusive, à questão do sistema financeiro lá, ela é muito avançada. Quase não se usa moeda, papel moeda, nem. Eu estou preocupado em relação a essa questão. Quer dizer, nem cartão de crédito lá, até por conta dessa questão da, com os Estados Unidos, os cartões oficiais que a gente usa no Brasil, eles são pouco aceitos lá, né? Sim, é Como verdade. é que a gente vai transpor essas barreiras em relação a isso? Quer dizer, o que vocês recomendam? Então, Levar a divisa internacional em espécie, ou nós vamos comprar o cartãozinho lá na China mesmo, já em yuan? Como é que está essa questão? Só para a gente ter uma ideia. então, eu pedi pro. Isso aqui só tem uma resposta universal para isso. E o nome é Mohan. Por quê? Eu digo isso. Porque o Mohan, ele fez todo o périplo que nós vamos fazer, ele costuma, a Sim, Govinda sim, pô. primeiro faz.
Então eu pedi para ele, eu Isso. falei, pô, Mohan, pelo amor de Deus, isso aí é uma questão essencial, então se separa para falar para o pessoal como é que é a questão, porque, por exemplo, quem vai para a Índia sabe que a gente troca papel moeda lá. O pessoal dá Isso, o isso. papel moeda em dólar e a gente troca, né? Pelas rupees, né? Pelas rupias. Na China é totalmente diferente, né? Questão de cartão e tudo isso, então eu prefiro deixar para o Mohan, que esteve lá e que trabalhou, né, com as moedas, responder. Eu não quero arriscar Não, um- eu compreendo. uma Só que explicação. tem uma certa urgência, isso porque hoje nós estamos assistindo um cenário de queda, quer dizer, de desvalorização do real em frente a dólar e a euro, que pode beneficiar quem vai, Com né, certeza. para trocar em dólar, por exemplo, né? Então, a gente não sabe como é esse cenário de volatilidades, como é que vai estar o dólar em maio, junho, né? Eu até estou Então, colocando a aqui. gente podendo fazer essas transações o quanto antes, se for para trocar depois lá na China, seria melhor, né? Não, você está Eu não coberto de sei, o razão. Japão, por exemplo, tem o cartãozinho, né? Você vai para o Uhum. Japão, até o Wise e tudo, eles aceitam lá, mas na China é totalmente diferente, é bem complicado. Talvez o Mohan, né? Mohan Isso. Então, possa nos ajudar nisso aí, se ele puder o quanto antes aí nos dar essa luz aí para a gente poder se antecipar também e poder já comprar as divisas, né, para levar. perfeito. Tá bom? Desculpe aí mais essa interrupção aí. Não, mas não é interrupção, Kedson. A gente abriu a reunião para isso. O encontro hoje é justamente dedicado a isso, às dúvidas, aos questionamentos. Então, tudo que você tiver agora é o momento para nos ajudar e colocar. Então, tá perfeito. Essa questão é nevrálgica, com certeza, tanto que eu coloquei aqui para já nem esperar o próximo sábado para responder. Eu vou conversar com o Mohan hoje ainda e já vou colocar no grupo assim que ele me der todas as diretrizes, já coloco para vocês já irem Fala para o Mohan, porque se senão vai ficar muito preparando. caro para a Luciana, aquela que está pagando tudo. Ah, pronto. É claro, né? É sempre a mulher que tem que, com certeza. Esse é o segredo. Esse é o Eu segredo. sou cuidador só. Não, com certeza. Aí, Luciano, sobrou para você. Mas com certeza, isso é importantíssimo. Não foi descuidado pela Govinda, tudo isso está cartografado, o Mohan já tem, mas eu vou pedir uma urgência no sentido dele me passar, pelo menos com, né, antecipadamente essas questões que a gente já coloca no grupo mesmo nessa semana. Eu quero ver se converso com ele hoje ainda, tá? O Mohan no momento ele tá, eu acho que ele já saiu do Nepal, agora ele tá voltando para a Índia, que ele tá refazendo o roteiro que nós vamos fazer agora em março, que é a jornada budista, vai pegar os grandes momentos da vida do Buda, né? Mas eu falo com o Mohan toda semana, às vezes de 2 em 2 dias, eu já vou falar hoje, tá bom? Fique tranquilo, com certeza. Obrigado, hein? Isso. Eu tenho um amigo que voltou recentemente da China. Não sei se ele estava. Quer dizer, ele não é dado a mentir. Ele falou que usou o cartão Nômade lá normalmente, mas é melhor confirmar com o Mohan, né? Do que ir às cegas nesse sentido. Nem dá para ir, né, nesse sentido. Até para a gente ter o Nômade, né? Eu, por exemplo, não tenho. Então, Uhum, se for necessário, a gente, com antecedência, se credenciar, abrir a conta e tudo. Tá claro, bom? sem Obrigado. dúvida. Imagine. Eu que agradeço. Alguém mais? Isso, é o VPN, né? A Eliane está dizendo, né? A gente tinha comentado, sim, esse é o aplicativo, vamos chamar assim, se dá para chamar, que é o VPN que a gente vai ter que baixar para poder conseguir usar os chats de conversa, né? Aqui com o Ocidente, para a gente não ficar incomunicável. Isso também vai ser todo passado redondinho para vocês, vocês não precisam se preocupar. Não ficaremos incomunicáveis na China, essa é a grande questão. Poderemos estar falando, né? É isso. A Eliane está falando, fiz o pacote da Vivo aqui e funcionou plenamente lá. Pronto. Aí, ó, a Eliane está nos dando em primeira mão, tá? Então, quem é Vivo, né? Eu sou Vivo, por exemplo, já pode fazer, né? Conversar com a Vivo e já ativar o VPN para funcionar tranquilo lá e tá, só alegria, né? Mas vamos ver se de repente, isso eu não sei dizer, tá, pessoal? Se isso já não está incluído no que a Govinda está oferecendo, tá? Não sei dizer. Não quero estar falando bobagem aqui, né? Pode ser que esteja o VPN, como pode ser que seja uma coisa à parte que daí vocês tenham que investir um pouquinho. Mas a gente também outra pergunta aqui para mim, já vou pôr aqui para falar com o Mohan, né? Do VPN.
Então, pronto. Mas, pessoal, tenham ciência de uma coisa, a Govinda não brinca em serviço, né? Para quem está viajando pela primeira vez com a Govinda, ela só falta carregar você no colo. E às vezes ela carrega mesmo, se precisar, tá? Então, vocês não se preocupem com nada. É uma viagem absolutamente segura. A Rebeca e o Morro tem aí, né, mais uma década de experiência nisso. Eles pensam em tudo. A gente costuma dizer que até caneta que você tem que levar, agora já não está mais assim, mas antes você para entrar na Índia, por exemplo, você tinha que preencher, né, um pré-formulário e etc. Até tudo. Nós temos a Bebel, né, a nossa querida Bebel que já vai estar, já deve estar entrando em contato com vocês. Se não entrou, vai entrar proximamente, para já começar a cobrar até de vocês. E daí, como é que tá o passaporte? Me manda aqui a foto do passaporte. Visto para entrar na China, ó, o teu visto tem tanto, não sei o que, ela manda o visto para você. E todo tipo de dica, olha, você vai precisar para não sei o que. E durante o nosso trajeto, nós vamos estar recebendo também orientações. A gente vai junto, eu vou com vocês, né? Então, vocês não se preocupem, estaremos amparados, né? Em todos os momentos. Questão de saúde, tem o seguro-saúde, vocês não precisam se preocupar, a empresa cuida disso. Espero que não precise, mas só para vocês saberem que tem também, é muito bom, funciona o que a Govinda oferece internacionalmente, né? Então, atende bem, então vocês não fiquem tranquilos, né? Vão para curtir, para se inspirar, né? Para aprender, para fazer essa troca cultural, vão de coração tranquilo que vai ser uma experiência realmente primorosa. Então é isso, pessoal. Nós estamos 10:12. Você veja, eu não vi passar uma hora, né? Isso que na filosofia, em algumas escolas, fala-se que tempo, espaço e causalidade são ilusórias, né? Questões da mente. E como a gente está num bom momento aqui, a gente não viu passar. Então, eu vou oferecer uma meditação rápida, pessoal, para a gente encerrar esse nosso encontro. Embora não tenha tido, né? Vocês ainda estão um pouco tímidos, né? Muita participação de vocês, mas eu quero que vocês fiquem à vontade para me escrever no particular, como alguns fizeram, ou nas próximas aulas, encontros, eu não chamo de aula, né? Se vocês tiverem dúvida, vocês me interrompem, mesmo que não tenha a ver com o tema do encontro, para a gente fazer. E agora a gente vai encerrar com uma breve meditaçãozinha, com uma breve concentração, que vai aureolar o nosso final de semana, né? E fechar aqui o nosso encontro, né? De uma forma muito serena. Então vamos, para quem estiver sentado, né? Que tome uma postura mais correta, sempre com a coluna ereta, sem forçar, né? Para quem preferir fazer deitado, eu sei que tem gente que acompanha da cama, né? Que é cedinho, não tem problema também. Deixa os braços descansando do lado do corpo, pernas esticadas, sempre a coluna ereta, fecha os olhos e presta atenção na sua respiração, no ar que entra e no ar que sai. Vai identificando o fluxo da tua respiração. Assim como vai identificando também todos aqueles pontos no seu corpo que estão retesados, que estão tensos. Vá tomando contato, possivelmente, com uma certa ansiedade que pode estar te visitando. E numa inspiração profunda pelo nariz, sorvendo o ar pelo nariz, ao exalar, você solta e vai fazendo contato com o momento presente, com o agora, com o aqui. Uma inspiração profunda, focando como se só houvesse apenas a sua respiração. Inspirando e exalando. E ao exalar, você solta ainda mais o corpo e vai voltando para o teu centro, para o teu âmago, para o teu silêncio interior, para essa região onde tudo é calmo, tudo é plácido, tudo é luminoso, que sempre está conosco.
Mais uma inspiração profunda pelo nariz, inspirando. E ao exalar, você aprofunda um pouquinho mais o teu relaxamento. Volte tua consciência para os pés direito e esquerdo, como se só existissem os pés e você estivesse em consciência completamente nos pés. E relaxe. Solte pele, nervos, músculos e ossos dos pés. Soltando, soltando, soltando ainda mais. Isso. Subindo sua concentração para ambas as pernas, até os joelhos. Relaxe. Solte. Identifique tudo aquilo nessa região do seu corpo que está tenso e dê a ordem mental de relaxar, de soltar, mas sem forçar. Apenas solte. Tudo está calmo, tudo está sereno, tudo está em silêncio. Nós estamos penetrando no grande silêncio. Estamos seguros e protegidos. Soltando ambas as pernas. Isso. Se uma sensação de pulsação, de formigamento se apresentar, é normal. Faz parte da energização que você está dando ao se concentrar nessas partes do corpo. Agora subindo sua concentração às coxas, ambas as coxas, como se nada mais houvesse, soltando ambas as coxas, soltando, soltando, soltando ainda mais. Isso. Identifique todos os focos de resistência em você, até aqueles focos mentais. E deixe, neutralize essa resistência e deixe acontecer. Se entregue. Abra mão, pelo menos nesse momento, do controle e se entregue à experiência com confiança, sabendo que você está cuidado, você está protegido, você está amparado. Solte ambas as coxas. Todas as tensões vão se desfazendo, se esfumaçando, e as coxas vão ficando mais leves. Agora tomamos uma nova inspiração profunda, mas calma pelo nariz, inspirando. E ao exalar, nós nos concentramos na região dos quadris, do quadril, da bacia, que vai relaxando, o cóccix relaxando, soltando, soltando cada vez mais. Isso. Sem medo, apenas se entregue, deixe acontecer. Agora mova sua concentração para o baixo ventre e todos os seus órgãos, como se nada mais houvesse a não ser o baixo ventre. Como se você estivesse inteiro em consciência nessa região do seu corpo. E todos os órgãos, intestino, rins, bexiga, pâncreas, baço, bexiga, todos vão relaxando, relaxando, também o estômago, soltando. Todos esses órgãos vão trabalhando harmoniosamente, luminosamente,
soltando o baixo ventre. E nesse momento você já sente uma sensação de harmonia que vai perpassando todo o teu ser. E a ansiedade desaparecendo completamente. Soltando o baixo ventre. Isso. Veja como é bom relaxar, soltar, se livrar de todas as amarras, de todas as tensões e retesamentos. Isso é terapêutico, isso é curativo. Com uma nova inspiração profunda pelo nariz, ao exalar, você solta agora o peito. Se concentra no peito, como se nada mais houvesse a não ser o peito. Caixa torácica, pulmões, coração, timo, todas essas partes do corpo, todos esses órgãos relaxando. Se concentre no peito a ponto de você conseguir identificar sutilmente a pulsação do seu próprio coração, que vai pulsando em harmonia. Harmonia, harmonia, harmonia. Tudo aquilo que precisava ser expresso e que não foi, agora tem oportunidade de se expressar, aquilo que você precisava colocar para fora, tudo isso tem permissão agora para vir e te purificar. O peito vai como que se abrindo, o coração vai se tornando luminoso e vamos conectando ainda mais profundamente o grande silêncio que habita em nós. E você nota que o peito vai se tornando mais luminoso. Se alguma emoção vier se apresentar, não a combata. Deixe que ela se manifeste. É o momento dela se apresentar e disso ser resolvido, ser extravasado. É normal. Vá se beneficiando dessa grande harmonia que começa a circular em todo o seu corpo e agora se concentre totalmente nos ombros, como se nada mais houvesse, a não ser o ombro direito e o ombro esquerdo. E com uma inspiração profunda pelo nariz, ao exalar, você solta os ombros. E soltando, você solta também toda a carga que você tem carregado na forma de preocupações, de tensões. Tudo isso vai se esvaindo. E os ombros vão ficando leves. Se você quiser, você pode visualizar todas essas tensões acumuladas nos ombros, escorrendo pelas laterais do seu corpo na forma de uma nuvem escura que vai sendo absorvida pela terra. E à medida que toda essa carga, todo esse peso que você permite que saia dos teus ombros, à medida que ela vai se esvaindo, os ombros vão se tornando mais luminosos, mais leves, mais tranquilos, soltando. Deixe que a grande harmonia, o grande tal, opere em você tudo aquilo que precisa ser restaurado, purificado, regenerado. Não tente controlar o processo. Essa é uma energia cósmica inteligente que sabe o que precisa fazer em nós se nós dermos oportunidade. Agora, tudo o que você precisa fazer é relaxar, soltar. E os ombros vão se tornando mais leves.
E agora sinta como um todo as costas e a coluna vertebral que vai se tornando tranquila, solta, embora permaneça ereta. Nosso sistema nervoso, todos os gânglios que percorrem a coluna vertebral e as próprias vértebras vão se tornando harmoniosos, as energias que por aí passam, sutis, também vão se tornando harmoniosas, tranquilas, e os próprios sinais do sistema nervoso vão se tornando tranquilos, serenos, vão sendo transmitidos sem interrupções. Isso. A harmonia se aprofunda, tudo está em paz, tudo está em silêncio à sua volta, e você já começa a sentir a energia do prana que vai se acumulando em todo o seu corpo, pulsando, pulsando, pulsando. E você se concentra agora na nuca, que vai se tornando tranquila. Nesse local também se acumulam tensões, por vezes, e você tem o poder de deixar que elas possam ir embora. Solte a nuca, solte um pouquinho mais, isso, soltando, 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 soltando ainda mais. E você se concentra na garganta, que também vai se harmonizando, vai se tornando leve, e todas aquelas emoções, mas também palavras que não conseguiram ser expressas, que você segurou, que você não conseguiu falar, agora tem permissão para se expressar, para vir à tona, para se extravasar. Tudo aquilo que você segurou tem a tua permissão nesse relaxamento para agora ser extravasado, ser resolvido, ser despotencializado, e a garganta vai se tornando leve, cada vez mais leve, mais leve. Isso. E finalmente você dirige sua consciência à cabeça e dá a ordem mental de relaxar, como se nada mais houvesse a não ser a cabeça, couro cabeludo relaxado. Parte anterior, parte posterior, laterais da cabeça, relaxados, soltos. Calota craniana relaxada, harmonizada, e o próprio cérebro vai se tornando relaxado, as trocas eletroquímicas vão ocorrendo harmoniosamente, os pensamentos estão calmos, nós não os combatemos, eles apenas seguem o seu fluxo sem que a gente se envolva com eles. E tudo vai se fazendo calmo na mente, no cérebro e na cabeça, que vai soltando. E por fim a face, que vai perdendo toda a expressão, o maxilar se soltando. E estamos agora mergulhados no grande silêncio. Nós não mais controlamos, deixamos que o grande silêncio controle todo esse processo. Deixa acontecer.
serenidade, abundância, regeneração, silêncio, amor. Tudo isso vai se expressando naturalmente, como resultado do seu relaxamento e dessa meditação. Finalmente você pode descansar nessa energia curativa. Aproveite esses momentos para se recuperar, se regenerar, se rejuvenescer, se curar. A energia cósmica trabalha a nosso favor. O prana vai sendo fortalecido. E agora você visualiza uma esfera dourada na região do seu coração, símbolo da perfeição, que é o pano de fundo de toda a vida, de toda a existência, de todo o universo, símbolo também dos sábios e iluminados, dos Budas. Essa esfera de luz dourada pulsando na região do seu coração, como um pequeno sol, intensamente brilhante, uma nuvem de energia dourada, intensamente brilhante. Na região do seu coração, que também é o seu coração espiritual, o seu âmago, o seu santuário interior. Essa nuvem dourada, essa esfera dourada vai se ampliando, como se esse sol central fosse tomando proporções maiores, até que te envolva completamente, numa nuvem dourada intensamente brilhante. Se coloque no centro, no âmago desse grande sol central que te envolve completamente. Serenamente, os raios dourados vão brilhando, vão refulgindo, como símbolo da iluminação que já é nossa, do nosso Buda interior, da nossa mente de clara luz. Se banhe nesse sol central, deixe que ele te absorva, se funda com ele. Permita que ele corrija, regenere, cure, pacifique tudo aquilo que precisa de pacificação nesse momento. Luz, apenas luz. Luz búdica perfeita, curativa, jubilosa. Você e esse sol central são agora um só. Apenas luz, dourada, refulgente. Não há mal, não há ignorância, não há cansaço, apenas vida, exuberância, alegria. Alegria, alegria, alegria. Oh, oh, oh.
Que a grande paz se estabeleça, que todos os seres sencientes gozem de luz, de abundância, de serenidade e que encontrem um caminho para a cessação do sofrimento. Nesse momento sagrado, todo o universo brilha comigo em perfeição. E todos que precisam de assistência são atendidos e contactados por essa energia curativa que conforta, que cura, que regenera e que consola. Paz a todos os seres. Om Shanti. Paz. Lentamente, sem qualquer pressa, vá voltando à sua consciência objetiva. Esse sol central no qual você está envolvido não desaparece, ele continua com você de agora em diante. E você vai retornando à consciência objetiva, completamente regenerado, revitalizado, energizado. Uma inspiração profunda a mais e você abre os olhos, voltando com gratidão por todos os momentos que tivemos e por todos os benefícios que recebemos e que certamente ainda vamos receber. Paz a todos os seres, gratidão a todos os Budas, Lohans, sábios que nos amparam, nos ajudam e que nos apontam um caminho. É isso, meus queridos. Tenham um final de semana radioso. Vamos nos encontrar no próximo sábado. Gratidão por esse nosso encontro e por essa nossa comunhão, viu? Tchau. Então, tchau, tchau. Até o nosso Tchau, próximo encontro. obrigado. Tchau, tchau. Beijo em todos, beijo no coração de todos.